Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. No programa de hoje vamos retomar a nossa ronda de conversas pelas ouvidorias, uma vez que temos ouvidores novos em muitas delas, e começamos pela mais pequena. Vamos conhecer a realidade da ouvidoria do Corvo, mas isso no espaço de entrevista. Antes disso, vamos à atualidade da Diocese Açoriana. Decorreu este sábado, em Fátima, o segundo encontro sinodal nacional. A Comissão Sinodal da Diocese de Angra marcou presença e disse ao Igreja Açores os sinais que gostaria de ver na Diocese em 2026, como exemplo prático de sinodalidade. Sem dúvida que estas reuniões tivessem participação das pessoas, que se falasse da vida, uma melhor compreensão do mundo e da resposta também ao mundo. Este era um sinal bom, que tantos encontros que vão ser realizados fossem ativos, fossem resposta prática. Segundo, também que, não falando muito de sinodalidade, fôssemos capazes de a fazer e de responder às resistências, preconceitos, às dificuldades, ao descrédito que alguns têm. Quer dizer, responder ouvindo e responder com o testemunho, responder rapidamente e vivencialmente. Monsenhor José Constância, em conversa com o Igreja Açores. O padre José Júlio Rocha deseja que todos os conselhos pastorais ganhem atividade neste ano. O meu desejo é que no fim deste verão todas as paróquias, zonas e unidades pastorais, ouvidorias e até a própria Diocese e ilhas, tudo onde fosse necessário, houvesse um conselho pastoral fundado e a trabalhar, e a carburar. Que esses conselhos pastorais fossem enriquecidos com outras pessoas, mesmo que não façam parte do âmbito religioso ou da Igreja. Que, ao fim das 7 visitas que nós vamos fazer às ouvidorias, mais da metade dos padres da nossa Diocese estivesse convencida de que o processo sinodal não tem volta a dar. Francisco Almeida Medeiros é o novo responsável para o ecumenismo e destaca a corresponsabilidade de leigos e sacerdotes. Eu, no final deste ano, talvez o meu maior desejo é o seguinte, é que houvesse de facto uma interiorização da seguinte ideia, de que o modo de ser a Igreja é de corresponsabilidade. A palavra corresponsabilidade é essencial nesse percurso entre os leigos e o clero. E se é certo que a sinodalidade começa por uma certa disposição do coração, a verdade também é que não se pode ficar por aí, tem que ter reflexo no modo concreto como decidimos e como servimos. É esse o meu desejo. Neste encontro nacional, o bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, destacou a atitude de escuta e aprendizagem de todas as dioceses. É muito interessante estar nesta Assembleia, ver como, no fundo, todos se colocam numa atitude muito humilde de escuta e de partilha, ter tempo para ouvir todas as dioceses, nas suas expectativas, nos percursos que estão a percorrer, nas dificuldades, nas esperanças, e perceber que este, como uma diocese lembrava, é o modo de ser Igreja, o modo de viver como Igreja e o modo de nos conduzirmos uns com os outros nesta mesma Igreja. Eu acho que nós, também na Diocese de Angra, estamos neste percurso. Não são propriamente ações, decisões. Temos que as tomar e aprender a tomá-las em conjunto, mas é esta capacidade de querer caminhar, de querer fazer percursos, de tentar não deixar ninguém para trás, porque há ritmos diferentes, há timings, há expectativas, há esperanças, há desânimos, porque as dificuldades são transversais, também o percebíamos aqui esta manhã, e a grande dificuldade somos nós, em nos convertermos, em mudarmos, em termos tempo para esta escuta, para estarmos sentados, para estarmos a perceber o que é que a outra diocese ou o outro irmão, e isso depois transformar
transportado para as dioceses, o que é que os diversos serviços, o que é que as diversas comunidades, o que é que as paróquias, como é que estão a andar, como é que nós podemos caminhar juntos. Há aqui tantos desafios constantes, como aliás toda a sinodalidade é um desafio à Igreja. O caminho até aos 500 anos da Diocese, em 2034, levará 9 anos. Um tempo que Dom Armando diz ser suficiente para não deixar ninguém para trás. O nosso percurso a 9 anos, acho que tem esta virtualidade de nos dar tempo, de não termos pressas, de não querermos queimar etapas, não é? Porque se queimarmos etapas ou se apressarmos, há sempre muita gente que fica para trás e pode não haver até a preparação e a reflexão para que outras pessoas se juntem. Pode até aparecer aquilo que o Papa ainda agora lembrava, que não deve haver agendas, não é? E isto mesmo para um bispo, ou para um pároco, ou para um responsável de um serviço, seja ele qual for, não ter agenda é uma coisa dramática. É confiar no Espírito Santo que ele nos desconstruirá para nos dar a verdadeira agenda. E por isso também o estarmos aqui da Diocese dos Açores a comungar com todas as dioceses do país é uma graça. Para o Bispo de Angra, a sinodalidade não é uma novidade. Não se trata de novidades, trata-se de ser Igreja. E a Igreja nos tempos de hoje, quanto mais for composta, como ele dizia, por comunidades de escuta, que são depois também comunidades de escuta, em primeiro lugar, de Deus, comunidades de oração, mas comunidades de partilha, comunidades samaritanas, comunidades onde nós escutamos o Espírito. Isto nunca cansa, porque é a nossa forma de viver. Todos nós rezamos, todos nós programamos, todos nós avaliamos, ou devemos avaliar. Pronto, é a forma de ser Igreja. Portanto, estas comunidades atentas ao Espírito antes de mais, que nos ultrapassa e que nos completa. Ser cristão é sobretudo um projeto de felicidade. E se a sinodalidade é também a forma ou o modo de ser Igreja, também será o nosso modo de sermos felizes como cristãos. Estarmos aqui sempre a discutir se um manda, o outro obedece, não, na medida em que estamos todos na escuta uns dos outros e cada um depois na diversidade das suas vocações e dos seus ministérios, nós damos conta que tudo enriquece. O segundo encontro sinodal nacional juntou em Fátima 21 dioceses sob o lema da escuta à missão, espiritualidade sinodal e implicações pastorais. Decorre de 18 a 25 de janeiro, na Diocese de Angra, a Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos. Francisco Almeida Medeiros, novo coordenador diocesano para o diálogo interreligioso e para as relações ecuménicas, refere a importância de assinalar esta semana. Esta semana consiste, no fundo, em fazer ver às pessoas a importância da unidade, ou seja, que no território da Diocese de Angra, onde nos cruzamos diariamente com cristãos de outras confissões, com crentes de outras religiões e até mesmo pessoas sem religião, da importância de a Igreja estar unida e esta responsabilidade pastoral perante esta diversidade. A semana será um ponto de convergência, no fundo não vai resolver todos os problemas, mas vai criar um espaço comum onde os cristãos vão colocar diante de Deus para rezar e, no fundo, rezar é um sinal forte e terá um impacto grande depois na forma como vamos conviver durante todo o ano. Francisco Almeida convida todas as ouvidorias a juntarem orações para a unidade dos cristãos e refere que no dia 25 haverá, em conjunto com a Igreja Presbiteriana, uma celebração na capela do H10. A ouvidoria de Vila Franca do Campo acolhe pela terceira e última vez a Missão País, de 8 a 15 de fevereiro. Este ano, sob o mote A Paz Esteja Convosco, Inês Carvalho será chefe de oração e é estudante de Medicina Veterinária, missionária há 6 anos. Vai ser um bocadinho semelhante àquilo que foi nos últimos anos. Nós vamos estar divididos por comunidades, sendo que há comunidades que irão missionar na escola, comunidades que irão ao lar, comunidades que irão ao CACI. Existe também uma comunidade que se chama Porta a Porta, que basicamente o que faz é ir bater às portas das pessoas, perguntar se querem conversar um bocadinho, se os podem ajudar em alguma coisa.
Este ano, ao contrário dos últimos 2 anos, teremos uma comunidade que vai intervir numa casa que precisa de algumas reabilitações. E para além disso, temos também a comunidade do teatro, que já é habitual, que está a semana toda reunida a preparar um teatro para no sábado apresentar à comunidade. Mas eu creio que a casa tem umas zonas que precisam de ser pintadas. É também preciso uma ajuda na parte de limpeza e organização. Eu acho que será mais que nós iremos incidir, porque também só temos uma semana. Portanto, será nessas 2 coisas que iremos incidir. Este ano a missão contará com 5 comunidades de missionários, com um total de várias dezenas de jovens, muitos deles açorianos, com uma novidade. Quem vai acompanhar-nos será o padre Tiago Tedeu, Sim. que é aí dos Açores, e levamos connosco uma irmã que é Doroteia, que se chama Gorete Fanenca. A Missão País termina agora um ciclo de 3 edições e deixa uma marca importante na comunidade da ouvidoria. A Missão País nasceu há 23 anos e já conta com mais de 70 missões por Portugal. Depois do encontro em novembro, no Santuário da Esperança e presidido por Dom Armando, os reitores dos santuários diocesanos traçaram prioridades pastorais para os próximos tempos. As conclusões foram adiantadas ao Igreja Açores pelo padre Ricardo Henriques, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Foi referido que os santuários teriam que ter a sua especificidade própria em termos pastorais, nomeadamente em cada ilha, oferecer um pouco aquilo que as paróquias em si e os outros movimentos não oferecem, porque o santuário tem o seu objetivo principal, que é promover a espiritualidade, a oração, e também proporcionar encontros em que seja possível as pessoas refazerem a sua espiritualidade, nomeadamente ao nível da família. Não é? Por isso, falou-se que os santuários deveriam proporcionar retiros, por exemplo, para a família, que isso é importante, e que se tivesse também em conta os grupos de voluntariado nas paróquias, que podiam ajudar também nessa matéria. Também foi feita referência ao facto de que os santuários em si acolhem pessoas de todo o tipo, até nomeadamente de outras religiões, uns que vêm por razões turísticas, outros que passam no santuário, procuram sempre um espaço de interiorização, de acolhimento, portanto, de reflexão e meditação. Os santuários podem ajudar também nessa matéria, e do ponto de vista especificamente cristão, também haver uns panfletos, haver umas informações, não só acerca de cada santuário enquanto tal, mas também de subsídios, não só para as pessoas poderem também responder bem à missa. O Secretariado Nacional de Liturgia oferece também esses subsídios, e também algumas orações já tradicionais, outras nem tanto, que muitas vezes as pessoas não sabem, e que, a partir de uma vinda ao santuário, podem realmente também descobrir alguma perspectiva nesse aspecto. Alinhados com o tema pastoral para 2026, que dizes de ti mesmo, os santuários querem afirmar-se como lugares privilegiados de tempo, acolhimento, espaço e aprofundamento da espiritualidade e diálogo interreligioso. A Infância Missionária acontece este domingo, 11 de janeiro, na Ouvidoria da Povoação, que preparou todo o programa para esta celebração, diz o padre Carlos Simas, coordenador da catequese. Desafiamos a ouvidoria que vai receber a preparar o programa todo da Infância Missionária, porque antes o programa era preparado pela delegação da catequese, mas quisemos também apostar na novidade, na criatividade, na ousadia de cada ouvidoria. Daí que a Ouvidoria da Povoação ofereceu-nos o programa e apresentou-nos o programa, e nós aceitámos o programa tal como ele foi elaborado, porque achamos que está bastante criativo, está bastante apelativo,
e traz também novidade, que é isto que nós precisamos. E o modo como nós provocamos o sentido de cada ouvidoria preparar o seu programa foi este mesmo: não apresentar o mesmo esquema, mas que trouxesse novidade e trouxesse outro sabor àquele que temos vivido nos últimos anos. Depois do acolhimento, pela manhã, acontecem ateliês sobre as vocações. Cada adolescente vai receber certamente algum testemunho da parte vocacional. Depois também a exposição do Santíssimo Sacramento, o contato com a área espiritual e com a vida espiritual, que nós proporcionamos sempre este contacto dos adolescentes com a parte espiritual. O almoço partilhado e convívio, que proporciona sempre a troca de conhecimentos e da relação entre as crianças de várias paróquias, e que é muito bom e é muito saudável. E a parte da tarde ficou aberta aos jogos, como forma também de haver uma interação e maior prática, o conhecimento pela prática dos sacramentos. Nesse caso, o sacramento do batismo, porque estamos no ano em que estamos a reviver o nosso batismo, e também conta também a carta pastoral do Sr. Bispo, que fala, intitulado Batizados na Esperança. O batismo associado a um culto muito intenso nos Açores. Vocacionados também a relação do batismo e Espírito Santo, porque estão sempre relacionados os sacramentos ao Espírito Santo, e este ano, por forma muito peculiar, vamos usar o batismo com o Espírito Santo, para que os jovens possam perceber esta dimensão entre batismo, Espírito Santo e Espírito Santo batismo, que nos faz renascidos pelas águas. É um programa leve, é um programa que está bem composto, está bem interessante, e que vai certamente preencher bem aquele dia, e ao fim e ao cabo vai levar às crianças e aos adolescentes terem um dia bem preenchido e um dia bem acolhido e bem interativo. A Paróquia da Mãe de Deus acolhe a iniciativa e o dia termina com a Eucaristia pelas 15h30 e entrega dos milhalheiros da infância missionária. A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra, em parceria com o Seminário Episcopal, promovem na próxima quarta-feira, 14 de janeiro, o 6º encontro do ciclo Diálogos contra a Maré. A iniciativa vai debater o legado social do Papa Francisco. Carlos Correia, colaborador da Biblioteca, está a coordenar estes trabalhos. Vamos fazer em direto e online através do Facebook da Biblioteca, e temos um painel residente constituído por mim, pelo Dr. Avelino, que é o nosso diretor, e pelo Padre Júlio Rocha. Temos convidados o Dr. Nuno Martins, Universidade dos Açores, e o Sr. Padre Dr. José Pereira de Almeida, que é o Assistente Nacional da Caritas e Vice-Reitor da Universidade Católica. A necessidade de vincar a forte marca que deixou o Papa Francisco no mundo. A prata da casa é mais para atear o fogo. Os nossos convidados, por exemplo, o Nuno Martins, vem falar sobre a economia, toda a visão económica do Papa, dentro daquilo que ele dizia, que nós vivemos uma economia que mata. Portanto, vamos ver que tipo de abordagem é que o Nuno poderá fazer a partir daqui. Em relação ao nosso colega José Pereira de Almeida, porque ele está ligado desde sempre às temáticas sociais, ele é médico, ele tem acompanhado muito o serviço, portanto, social da Caritas, é vice-reitor da Católica, portanto é um indivíduo de muito valor e que, pronto, tem uma voz também importante
esta ambiência. Este diálogo contra a maré terá entrada livre no dia 14 pelas 20 horas e terá também transmissão no Facebook da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta semana recordamos Sherlock Holmes, o célebre detetive criado por Sir Arthur Conan Doyle. Neste caso, a versão escolhida é uma série da BBC e remonta a 2010. Esta versão reimaginada e atualizada coloca Holmes, auxiliado por Watson, na Londres do tempo presente, resolvendo adaptações das histórias clássicas do personagem. Esta versão conta com o jovem Benedict Cumberbatch e gerou uma nova legião de aficionados. O Holmes de Cumberbatch é mais histriónico e imaturo, mas tem capacidades de dedução gigantescas, impossíveis mesmo. O ritmo modernizado e a interpretação do seu arquirrival Moriarty, mais ainda do que Holmes, catapulta esta produção para um patamar lendário. Não que se trate de uma obra perfeita ou que agrada a todos. O público mais maduro dirá que cederam ao espírito do tempo. Mas o fato é que Sherlock, disponível na Netflix, é um grande sucesso. Algumas das deduções são forçadas, mas a quantidade e a inventividade das mesmas constitui Sherlock como um refrescar de um clássico. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. Ano novo, ouvidores novos, vamos recomeçar a nossa ronda pelas ouvidorias da Diocese de Angra. Hoje começamos pela mais pequena, vamos conversar com o Padre João Farias, ouvidor do Corvo. Padre João, a primeira coisa que eu lhe ia perguntar é como é que está a comunidade do Corvo, depois de ter estado quase um ano com muitos sacerdotes a rodarem. Como é que o senhor chegou, foi acolhido e se instalou? Pronto, uma pergunta é um bocadinho complexa, mas vamos tentar abreviar ao máximo. Pronto, eu cheguei, a comunidade estava bem, como é óbvio, com algumas dificuldades, pois, tal como disse, teve vários sacerdotes ao longo deste ano que deram o seu melhor, fizeram o seu melhor, mas é sempre diferente do que termos alguém que faz um trabalho contínuo. Por exemplo, no ano pastoral precisamos ter todo ele um fio condutor. Já sabe que esta instabilidade também acaba por criar alguma instabilidade nas comunidades. Na comunidade aqui do Corvo, propriamente dita, o que tenho tentado fazer tem sido uma consolidação e uma proximidade. Cheguei há pouco tempo, mas a minha preocupação principal foi e é conhecer o que nós temos, como funciona, como podemos fazer mais e tornar-nos mais próximos e disponíveis perante esta comunidade e as exigências da mesma. O que é que encontrou efetivamente em termos de comunidade? Há um sentido de pertença, há uma participação efetiva ou, de facto, também no Corvo se vive um pouco aquilo que se vai começando a experimentar em todas as ilhas? Não, aqui, graças a Deus, pronto, devido à questão em que vivemos, é uma única comunidade, podemos dizer que uma família. É uma família para o bem e para o mal. Temos agora aqui um caso de uma fragilidade de uma pessoa que cometeu aqui o suicídio há poucos dias e pronto, e tudo isto abalou toda a comunidade. Mas isto para dizer que há um sentido de família ainda, graças a Deus, aqui, apesar de ser um sítio pequenino, ou se calhar devido exatamente a ser um sítio pequenino, há este sentido de familiaridade, este sentido de preocupação, mesmo alguém que nós não vemos ao longo do dia, por mais diversa razão, há sempre um telefonema, pessoal, se está bem, não está, como é que está, passa-se alguma coisa, não ouvi hoje ou não ouvi hoje, dá um sentido de pertença e de família e idade.
As dores de uns são as dores dos outros também e as alegrias são também as alegrias dos outros. Pergunto-lhe como é que está a religiosidade, ou melhor, a piedade popular no Corvo. Há festas que são muito marcantes. Como é que sente o pulsar dessa realidade? As pessoas ainda são muito religiosas, ainda têm uma piedade ainda bastante forte. No sentido em que, por exemplo, ainda não estou cá há muito tempo, como é óbvio, acho que é já depois da grande festa da Senhora dos Milagres, que é o centro desta vida comunitária, mas tivemos já o Natal que foi muito bem participado, a Imaculada Conceição também, portanto ainda há aqui um sentido de procura de Deus, digamos assim, ainda bastante grande. Tivemos agora estes dias também formação nas mais diversas áreas e víamos que alguns até membros que não faziam parte de determinado movimento, mas que, dado que ouviram dizer que havia aquela formação, foram porque acharam que era necessário, acharam que era bom, acharam que era enriquecedor exatamente esta procura de Deus, que é algo que a sociedade procura ainda muito e tenta descobrir nas suas vidas este Deus. Uhum. Estas áreas de formação tocaram essencialmente que áreas da pastoral? Passa a redundância. Pronto, foi praticamente os leitores e equipas de limpeza e ornamentação e depois na pastoral propriamente isso, na parte da liturgia, na parte da pastoral propriamente dita, o próprio conselho pastoral, uma consciencialização do que é, para que é que serve, qual a sua missão, qual a sua importância numa comunidade, e de forma especial numa comunidade como esta, e numa comunidade que passou exatamente um ano irregular como esta comunidade passou o ano passado, qual o papel que terá-se no futuro, ou se numa próxima vez voltar a acontecer, para também sermos este cristão ativo e participativo que não depende apenas e unicamente de uma instituição clerical. Uhum. A ouvidoria já tem conselho pastoral de ouvidoria ou está a ser constituído agora? Já tínhamos um pequeno conselho pastoral, mas como foi-nos pedido na reunião de ouvidores com o Sr. Dom Armando, está-se a alargar para também as instituições civis, nomeadamente a entrada do representante do Ecomuseu, do futebol, da Santa Casa e da... Assim, alargando a tenda, Câmara. Portanto. Alargando a tenda, como sinodalmente exato. se diz. Sim. E a juventude, como é que tem participado? Temos um grupinho de acólitos bastante bom e depois temos a catequese. Não temos propriamente grupo de jovens porque vivemos à semelhança da maioria das ilhas dos Açores, que chega ali a seguir ao 12º ano e têm que sair para irem para a universidade, para irem procurar os seus cursos, quer profissionais, quer universitários, e depois acabamos por não ter depois aqui uma certa continuidade. Mas até aí temos a participação da catequese, que anima a Eucaristia uma vez por mês, e temos, sobretudo, como lhe dizia, o grupo de acólitos, que tem sido mais forte, é o que mais se tem trabalhado a nível de juventude. Uhum. A tendência é sempre para a missão. O senhor ofereceu-se para esta missão. O que é que tinha em mente e o que é que fez com que sentisse que, se calhar, era preciso no Corvo e também a sua missão passava por aí, agora numa perspectiva um pouco mais pessoal? Portanto, já vinha já um pedacinho de trás. Eu venho de uma comunidade pequenina em que o meu antigo padre pede para se reformar já por limite de idade e a diocese diz que na altura não tinha ninguém disponível para a comunidade em questão. Isso marcou-nos sempre um pedacinho. Ficamos sempre a pensar, mas o que é que nós temos a menos que os outros? E depois fui crescendo com isso, entrei para o seminário e no seminário sempre mostrei esta disponibilidade para vir para o curso, se fosse necessário, eu gostava. Por um lado, exatamente por saber que nem sempre há esta disponibilidade, mas por outro lado também por ver isto como uma família.
Eu sofro um pedacinho disto quando vou assim, para comunidades maiores, e há comunidades nas quais estive que sabem disso, que se eu não tiver um trabalho de proximidade, se não for de conhecer bem, que foi tal como eu começava, o meu principal ponto aqui quando cheguei foi conhecer o que é que nós tínhamos, como é que tínhamos, o que é que podíamos fazer e o que é que já tínhamos e como é que se fazia. O meu trabalho, e vejo isso, o trabalho sacerdotal, tem que ser um trabalho de proximidade, sobretudo este acompanhamento. E quando vamos para um sítio grande, tenho essa admiração por colegas que o conseguem, eu não consigo, mas tenho admiração por colegas que vão para grandes cidades, para grandes comunidades e conseguem acompanhar. Eu não consigo, porque para mim a minha missão é de acompanhar, mas uma proximidade profunda, digamos assim, e às vezes em comunidades grandes não conseguia. Por outro lado, também o facto de ser desafiante. Sabemos que é uma comunidade pequenina, mas que também tem os seus desafios. E isso sempre me despertou para vir. Quando me ordenei, eu ofereci-me ao Sr. Dom Armando. Na altura tínhamos cá o Sr. Padre Artur, de que fez aqui também um excelente trabalho durante vários anos e que deu muito para esta comunidade e que devemos-lhe muito. E depois agora, entretanto, quando se passou este ano, voltei a tocar no assunto ao Sr. Dom Armando e disse, olha, se for preciso, eu estou disponível, não só estou disponível, como gostava de ir, e o Sr. Dom Armando concedeu. Como é que é o seu dia-a-dia numa comunidade tão pequena? Portanto, o senhor não tem ninguém que o substitua, não tem ninguém que faça as suas funções. De qualquer forma, a comunidade há de estar também organizada no sentido de o aliviar de algumas tarefas que podem ser desenvolvidas por leigos. De qualquer forma, como é que é o seu dia-a-dia como pessoa, como pastor e, no fundo, como o sinal da Igreja presente nesta ilha tão pequena, mas nesta porção que faz parte de um todo maior? Bem, eu vou começar pela segunda parte da questão. Perguntava-me exatamente a questão da substituição e isso. Para meu espanto, aqui no curso, também devido a esta questão de ser apenas um sacerdote, e bom, já são muitos anos de história, as pessoas já estão muito mais dispostas ou predispostas à celebração da palavra presidida por um leigo do que noutras comunidades com vários sacerdotes. E já tem muito trabalho feito, muito caminho feito, e o que acaba por ser bom na necessidade de sair, há a compreensão por parte das pessoas, mas também há a continuidade da participação, não há aquela questão como em algumas comunidades maiores, o padre não está, vai ser um leigo que vai fazer, eu não vou. Aqui não, aqui há uma continuidade do trabalho, quer estando sacerdote, quer não estando. Na parte do meu dia-a-dia, eu lembro-me, ainda era seminarista, o padre Helder Fonseca era um antigo vigário-geral e contava-nos exatamente numa das aulas de pastoral que tinha perguntado ao seu padre Artur, que aqui estava, o que é que ele fazia todo o dia numa comunidade tão pequenina. E a resposta do padre Artur não deixa de ser curiosa, que é, quem quer trabalhar tem sempre que fazer. E acaba por ser um pedacinho isto. Não sou mais do que ninguém, nem aquilo, mas acabo por ter o dia praticamente também tudo preenchido. Tenho o meu tempo de oração, dou aulas, aqui também devo um obrigado à escola, e a tal preocupação que a comunidade tinha por ter um pastor fixo. Eu vim para cá para dar aulas de moral, mas depois a escola pediu para dar mais algumas aulas no qual tinha falta de professores e na qual eu tinha formação para tal. E também aquela preocupação, nós damos isto ao senhor, porque podiam dar a outro colega, damos isto também ao senhor, também para ajudarmos a ocupar o seu espaço e porque queremos que o senhor se sinta bem, que queira ficar cá. Depois tenho também a Santa Casa, que 3 vezes por semana celebro e tiro um tempinho para estar com os meus utentes. Depois tenho também a minha parte pessoal, o ler, o passear, o lazer, o também acompanhar estas pessoas, tentar esta proximidade e ser um marco, sobretudo um marco espiritual. Nós vivemos um ano muito centrado no batismo, muito centrado nessa pergunta que é: cristão, que dizes de ti mesmo? Como é que sente que os corvinos estão a responder e a interiorizar esta questão?
Eu acho que, pronto, buscando exatamente esta pergunta que a Diocese lança, acho fundamental neste sentido em que não é uma pergunta comunitária, mas começa exatamente por uma pergunta pessoal. E acho que se está a dar passos, e nestas formações foi tocado várias vezes isso, que estamos a dar passos exatamente para isto, que é despertar a minha consciência, despertar o que é que eu sou e a missão que eu tenho nesta comunidade. Tanto a nível diocesano, como de forma especial nesta porção da Diocese, que é a Igreja, aqui em particular a Igreja Corvina. E vão exatamente procurando, vão tentando despertar exatamente, e às vezes eu via, ou já começo a ouvir ex de algumas pessoas, senhor, nós se calhar estávamos um pedacinho adormecidos, e aquilo que não é só aqui na comunidade corvina, mas todos nós acabamos por ir adormecendo quando a Diocese nos lança uma pergunta, porque por norma estamos habituados a que nos seja lançada uma pergunta comunitária. Que igreja que é que dizes de ti mesmo? Aqui não, aqui é individualmente, para que cada um responda, para que cada um interiorize e desperte, sobretudo, esta missão e a importância que tem o tal grãozinho de uma praia maior, mas que é fundamental para constituir esta praia, construir esta praia. A partir do Corvo, a leitura da Diocese há de ser um pouco diferente. Por um lado, como é que o senhor, agora estando nesta porção de terra, olha para o centro, e por outro lado, como é que vê que as pessoas do Corvo olham para a Diocese? Que sentido de pertença é que têm em relação a esta totalidade da Igreja local? Pronto, há sempre uma consciência bastante forte que pertencemos à Diocese, rezamos sempre pelo Bispo e tudo mais. Pronto, houve aqui este pequeno impasse deste ano de instabilidade, que por um lado não deixa de ser bom, no sentido em que se conheceu muitos sacerdotes, mas por outro lado é quase, mas porque é que não nos mandaram um padre, porque é que aqui... Mas pronto, vamos ultrapassar isso, estamos a trabalhar neste sentido, mas há sempre um sentido de pertença, que pertencemos a uma comunidade, que pertencemos a um grupo maior, que nós vivemos cá, mas que temos exatamente este sentido de que há algo mais, nós somos únicos, as nossas dificuldades não são únicas, até olhando exatamente como me pedia, olhando para o total da Diocese, acho que cá às vezes temos outras dificuldades, é óbvio, mas às vezes temos menos do que outras comunidades maiores. A questão, por exemplo, da pobreza, aqui não é tão notória, e outros tipos assim, a questão por exemplo, o tal ir às periferias que nos pedia o Papa Francisco, a questão do individualismo, que aqui se calhar não se nota tanto por sermos uma comunidade pequenina, sermos a tal família que dizia. Para finalizarmos esta nossa brevíssima conversa, pergunto-lhe ainda qual é o principal desafio que se autoimpôs e que vê que é útil para a Igreja do Corvo. Pronto, temos aqui dois grandes desafios. Um deles será sempre este despertar, o levar a Jesus. A nossa primeira missão, ou a nossa missão fundamental, nós temos estruturas para manter, que será o segundo passo, e temos que fazer obras e tudo mais, mas o primeiro passo, sobretudo, é despertar este sentido da missão, este levar até Jesus. O sacerdote não serve para mais nada numa comunidade a não ser para isso. Despertar que Jesus precisa de ti. Jesus ama-te, Jesus escolheu-te, mas despertar isto no coração de cada homem, de cada mulher. E depois o resto será todo um trabalho de acompanhamento, mas o fundamental será isto, o despertar. Muito obrigada, Padre João. A conversa de Carmo Rodeia com o Padre João Farias a colocar um ponto final nesta edição do Igreja Açores. Nós estamos de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.